Olá, oitavano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de literatura e continuaremos a trabalhar a obra As Cores da Escravidão. Nesta aula nós veremos os seguintes capítulos, 10, 11 e 12, certo? Então, peguem o livro de vocês e abram na página 53. Bom, neste capítulo nós vamos observar que Tônio ele vai aprender sobre a empatia e vai aprender a ler. Então vamos ler o começo do capítulo, certo? Na página 53. Eu não sabia como inaugurar uma história. Não sabia existir sem uma história que me precedesse, ainda que eu não coubesse nela. Tudo de que eu entendi era de silêncio. O Nilandu foi aos poucos me ajudando a olhar os sinais cuidadosamente, como quem escuta um medo. Aprender a olhar a história que não é da gente, como se da gente fosse, e sentir, sem passe de mágica, dores insuspeitadas, augúrios, ou seja, que ele aprende sobre a empatia, é quando eu me ponho no lugar do outro, eu sinto a mesma dor que o outro, é eu me pôr no lugar da outra pessoa, certo? Então, observem aqui também que ele vai dizer que o Nilandu é um rei, certo? E é um rei cuja coroa, página 54, cuja coroa não era de ouro, mas ungida por mãos especiais num tecido intrincado de cumplicidade. Soba, S-O-B-A. Foi uma das primeiras palavras que aprendi a soletrar, o sentido ainda vazio. Aos poucos ia tentando aprender sobre a realeza, ou seja, aqui nós observamos que Tônio ele vai ter um apreço por Nilandu. Por quê? Porque ele abre uma nova porta para ele, certo? E porque também o amigo, assim como a avó, conta histórias para ele, certo? E então ele vai sentir uma afinidade, um apreço, certo? Então observem aqui que o amigo lhe dá uma nova descoberta das palavras e das sílabas, certo? Isso vai lhe abrir vai lhe fazer observar e ver as situações de uma outra forma. É o processo de alfabetização, certo? E Tony vai se sentir muito entusiasmado e feliz com esse processo, com o que ele vai descobrindo, com os livros, certo? Que o amigo lhe cede para ler, para começar a ler. Ele diz o seguinte: nunca tinha sentido o prazer de tocar num objeto que contasse histórias com páginas, ou seja, os livros. Do cantão de meu mundo, histórias só as que a cabeça foi capaz de guardar, se é que existiram, e que se o dono da cabeça não estiver junto, viram páginas de lembranças revisitáveis e órfãs, perdão. Então, observem aqui que ele fala que de onde ele vem, as pessoas têm a tradição oral, contar histórias pela oralidade, certo? Passando de uma pessoa para outra. Isso significa o quê? Nós podemos deduzir que a maioria dessas pessoas, as pessoas que o Tônio conhece, também são analfabetas. Nós podemos pensar assim também, certo? E tudo que o Tônio aprende, ele vai ensinar ao amigo João, porque é uma forma de se desculpar por tudo aquilo que eles estão passando, pelas decepções, pelas desilusões, lembrando que João está cada vez mais triste. Nós observamos ele mais triste, mais isolado, perdão. E nós vamos observar na página 55 que o Tônio vai ouvir umas histórias diferentes daquelas que ele está habituado. Ele ouve o seguinte: ouvi umas no acampamento que não compreendia direito e não sabia se seriam do tipo que a avó Tônia contava ou do tipo que o Nilandu contava. Falaram que ali a gente tinha preso, a gente e as partes da gente, que um braço valia R$20.
A mão sozinha, 5. E corpo doente, de não prestar para nada, valia a liberdade. Era jogado pelos gatos na estrada. Então, observem aqui o destino, certo? O que acontecia com essas pessoas, com esses trabalhadores. Eles, além de estarem em condições subhumanas, eles também corriam risco de vida a todo instante, certo? Então, se uma pessoa adoecesse, ela não ia ser velada, ela somente ia ser jogada. Mas ele é tão inocente que ele não compreende isso. Ele acha que se trata de o quê? De uma história, como qualquer outra das que ele está acostumado a ouvir, certo? Mas na verdade é uma realidade e que está fora daquilo que ele sabe, daquilo que ele conhece, certo? E ele diz o seguinte: o João também ouviu e aquietou-se. Há muito tinha deixado de olhar seus olhos, que eram o que restava de seu sorriso sem rosto. Parei de saber o que sentia, me forçando a acreditar na superfície em que deslizava. Queria muito que ele aprendesse a ler para saber das coisas pelas páginas encardidas dos livros de Nilandu. Não de mim, nunca mais de mim. Observem que neste capítulo o que acontecerá é que o Tônio vai perder o amigo, o João falece, o João fica doente, muito doente, e vai falecer. E em seguida acontece algo muito ruim também. Para que Tônio pudesse ir e enterrar o amigo, ele pega um par de botas e ele é acusado de roubo. E então os outros homens, eles arrastam ele, certo? E começam a lhe bater. E nisso o Tônio vai fugir, certo? Ele vai fugir e se embrenha na mata. No capítulo 11, nós vamos ver o que acontece, certo? Com Tônio, que felizmente ele não vai morrer, nem acontecer nada do tipo, ou ficar perdido, mas que vão encontrá-lo e que ele vai ser adotado por um casal de idosos que se chama Seu Luiz e Dona Zefinha. E nós vamos perceber também que neste capítulo Tônio vai nos mostrar como é o processo dele se habituar neste novo lar, certo? Ele começa a ter uma vida totalmente diferente daquela que tinha no acampamento e ele vai falar um pouco sobre esse casal, certo? Esse casal de idoso, perdão, que lhe acolhe, certo? E o Tônio vai refletir sobre sonhos e objetivos e que ele não tem nenhum sonho e nenhum objetivo. Que o único sonho dele era se tornar o quê? Um Marquês de Marabá. E este sonho que se tornou uma ruína, certo? Uma desilusão. E então, a princípio, ele vai se comportar de uma maneira muito arisca, ou seja, sempre pelos cantos, desconfiado e apenas observando, e ele não vai falar nada. Então nós podemos entender que é o trauma que ele passou, certo? Por perder o amigo e em seguida ter sido perseguido e arrastado para a mata para ser punido, certo? Por um mal entendido. E no capítulo 12, nós vamos observar que ele vai começar a se animar, certo? Com relação ao local que ele está morando, e ele vai descrever este local, certo? E ele também vai descobrir uma nova vida. Vejamos então o que diz. Vamos ler o capítulo juntos, página 63. No outro dia, amanheci querendo levantar da cama e olhar em volta. Cheguei à janela e a luz me cegava. Custei a acostumar. A rua era de terra e galinhas
atravessavam com pintinhos correndo atrás. Faziam zigue-zague, como se dançassem. Havia um terreno baldio em frente, onde um cavalo solto comia sem pressa o capim que encontrava. Embaixo da janela, uns homens conversavam. Havia um movimento de entra e sai. Então, aqui ele descreve o local certo em que ele está. E ele diz que o quarto dele fica o quê? Fica em cima da mercearia. O pai dele adotivo tem uma mercearia, certo? Então, ele continua falando sobre como ele é bem recebido, como ele é sempre bem tratado, certo? E ele faz um amigo, o seu primeiro amigo é o Birótica. O Birótica é o cão, certo? Da família. Então vamos ler o segundo parágrafo da página 64. Fiquei sem saber como sorrir para eles que me abraçavam. Aceitei o abraço envolvendo-os com o meu corpo. Palavra nenhuma, desci com os dois que foram me apresentando para todos que estavam na mercearia. Eu era o nosso menino. O Birótica foi o primeiro a oferecer sua amizade. Abanava o rabo, pulava nas minhas pernas e fingia não ver meus olhos de talvez. Os adultos sorriam e diziam coisas boas para mim. Se eu pudesse, falaria coisas boas para eles também, mas não conseguia. Por quê? Porque ele sofreu um grande trauma, certo? Então ele ainda estava no processo de se acostumar, de passar a confiar nas pessoas, certo? Começaram a chegar as primeiras crianças, umas do meu tamanho e outras menores. Depois de um curto tempo me olhando, me chamaram para brincar. Fiquei paralisado e, sem saber o que pensar, fiz não com a cabeça e subi correndo as escadas. Precisava fugir. Birótica saiu correndo atrás de mim. Precisava brincar. Ficou me rodeando e latindo como se esperasse qual seria o próximo passo da brincadeira. Sentei na cama e joguei meu chinelo em direção à porta. Ele rapidamente foi lá e o trouxe para mim com o rabo abanando. Então, nós vamos observar aqui o Tônio. O primeiro amigo de Tônio vai ser o Birótica, o câncer do casal dos pais dele. E nós vamos também ver que ele vai fazer uma nova amizade. Ele vai conhecer Regina, certo? E ele vai descrevê-la como uma garota que tem cabelos longos, certo? E eles vão até uma cachoeira, certo? Então assim ele conhece Regina e começa a ficar à vontade para o quê? Para conhecê-la, para interagir, o que não estava acontecendo, certo? Que ele se sentia muito retraído e não queria aproximação com as pessoas. E o capítulo finaliza desta maneira, página 66. Tive vontade de perguntar se ela ia ficar toda molhada assim, mas ela torceu a saia do vestido. Passou a mão nos cabelos e eu entendi que o sol faria o resto. Fomos andar mais e isso durou o tempo do conhecimento. A cidade já começava a me pertencer, o que significa que ele já começava a se habituar com a cidade, com as pessoas, com o local, com tudo que estava ao redor dele. Ou seja, ele estava começando a viver esse novo momento essa nova oportunidade, certo? Com relação a tudo isso que nós acabamos de estudar, eu proponho a vocês que façam uma atividade para casa, certo? E esta atividade consiste em redigir, certo? Redija 3 parágrafos sobre a mudança de vida de Tônio, observando seu sofrimento, perdas e a descoberta de um novo mundo. Então, peço-lhes que escrevam sobre tudo o que Tônio passou até aqui, certo? Desses 3 capítulos que nós trabalhamos. E principalmente vocês podem observar também a questão da perda do amigo também, como foi para ele, como ele se sentiu. Como vocês acham que
como deve ser uma situação dessa, certo? E também não deixem de observar a descoberta de um novo mundo, que de uma família ele vai ter contato, certo? Agora ele não é mais punido, não, ninguém bate nele, nem falam coisas ruins, mas só coisas boas e o que? E afeto. Tudo diferente do que ele tinha no acampamento. Então é isto e até a próxima aula.